Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e na aula de hoje novamente vamos falar sobre o WordPress. Alguns dias atrás eu ensinei para vocês em uma aula como criar uma função para excluir o lixo do WordPress, o lixo gerado por plugins ou por simples uso do WordPress automaticamente. Só que o simples fato de você excluir esse lixo não vai adiantar muito se você não otimizar o teu banco de dados, ou seja, se você não compactar as tabelas do banco de dados. E essa tarefa também pode ser feita de forma muito simples, através de uma função que a gente vai aprender como criar agora. Então essa função também vai ser executada com o limite de uma execução diária, que nem a gente fez a de exclusão de lixo, e vai ser responsável por otimizar, por compactar as tabelas do banco de dados conforme a necessidade de cada uma delas. Então, primeiramente, vamos pegar aqui a nossa função, ó, que a gente tinha aqui de excluir o lixo. Ó. Vamos copiar ela. Isso tem que estar no arquivo functions.php do seu tema, tá? E vamos colar ela aqui. E aqui no nosso comentário, então, vamos mudar. Ao invés de excluir lixo, vamos colocar aqui otimiza o banco de dados automaticamente. Vou trocar o nome da minha função. Ao invés de RB excluir lixo, ela vai ser RB otimizar banco. E vamos fazer algumas trocas de opções aqui também, né? Podemos apagar todas as nossas carries aqui, ó, que a gente não vai utilizar essas carries aqui, a gente vai criar novas. Então vamos apagar todas as nossas carries. Última exec vai pegar do banco de dados uma opção chamada RB otimizar banco, que nós vamos salvar lá na nossa tabela de opções. A data de hoje vai continuar sendo, e aqui o limite de execução então também é uma vez por dia. E depois, na hora de atualizar a opção, então aqui o nome dela tem que ser RB otimizar banco, e na add action aqui embaixo também tem que ser o nome da função RB otimizar banco, ou então o nome da função conforme você criou dentro do seu arquivo functions.php. Aqui dentro, depois do global wpdb, a gente vai criar uma variável chamada todas tabelas, pode ser. Ou vamos abreviar um pouquinho, vamos chamar de all tables. Vamos americanizar um pouco para o nome ficar menor, né? Então a variável all tables vai receber do wpdb o get underline results, abre e fecha parênteses, entre aspas simples, vamos colocar aqui uma query que é a show tables. Então a gente vai executar uma query no banco de dados, vai executar um SQL chamado show tables. Se você vir no seu phpMyAdmin, por exemplo, ó, e aqui no executar SQL você colocar aqui, ó, show tables, e executar isso daqui, ó, ele vai mostrar para você qual que são as tabelas do teu banco de dados, certo? Então é isso que a gente está executando aqui, a gente está mostrando, está listando todas as tabelas. Só que por padrão essa função aqui retorna um objeto e não é o que a gente quer. A gente quer aqui um array underline a, certo? Esse array underline a vai retornar os resultados em forma de array associativo para a gente conseguir estar trabalhando com esses dados de maneira correta aqui dentro. Depois que a gente fez isso, a gente já tem a lista de todas as tabelas. Então, o que a gente precisa? Fazer um for each entre parênteses all table, ou seja, para cada item da variável all tables, has, vamos criar uma variável aqui chamada table, certo? Então, para cada item do array all tables, a gente vai chamar de table. Vamos dar aqui um end for each. Minha indentação não ficou legal aqui.
com ponto e vírgula, e aqui dentro do for each a gente vai pegar então, vai dizer que a tabela, variável tabela, vai receber o que estiver no array underline values do nosso item chamado table, que é o que a gente criou ali em cima. Então a gente está criando aqui uma variável chamada tabela e dizendo que ela vai receber o valor do item correspondente ao loop da nossa tabela, da nossa table, que é um item do array aqui em cima. Feito isso daqui, a gente só precisa executar uma query para otimizar essa tabela ou para fazer um repair nessa tabela. Eu indico fazer o repair, que daí, além de otimizar, ele já repara se tem algum dado corrompido, algum dado mal organizado, ele já repara isso também. Então, por isso, a gente vai executar aqui, ó, wp-db query, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final já para não esquecer. Entre aspas duplas, vamos colocar aqui então o comando repair table, dá um espacinho. Aqui fora das aspas duplas, vamos concatenar com a nossa variável tabela na posição 0, porque vai vir um item por vez. Então, o que isso aqui está fazendo? Está percorrendo todas as tabelas, está dando um repair nessa tabela, certo? Vai dando um repair em cada uma das tabelas e depois no final atualiza a opção. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um teste. Ó. Vamos comentar aqui essa linha, vamos comentar essa linha do update option, vamos comentar a linha da carry e vamos dar um echo na variável tabela na posição 0 e vamos concatenar com uma quebra de linha. Então vamos colocar aqui um BR para a gente fazer aqui um teste. O que vai acontecer? Eu tenho que listar todas as tabelas do meu banco de dados. Então eu estou chamando no init a função RB otimizar banco. Já salvei o meu arquivo functions. Vou lá no meu painel administrativo. Aqui. Cadê minhas tabelas? Que não apareceram. Não apareceram minhas tabelinhas aqui. Meu echo não funcionou, não. RB otimizar banco. Vamos ver uma coisa. Se eu não tinha essa opção no banco de dados já. Só vou dar uma verificada nisso. Eu já tinha essa opção otimizar banco salva lá na minha tabela de options, por isso que não estava dando certo. Agora sim, olha só. A minha barra aqui está atrapalhando um pouco, então vamos fazer o seguinte, ó. Antes disso aqui, ó, vamos colocar um echo. Colocar 2BR aqui. Acho que já vai ser o suficiente para a gente visualizar. Vamos atualizar aqui o painel. Recebendo dados, atualizando, ele já listou aqui. Ficou, tudo bem, desculpa que agora eu coloquei BR demais aqui, ó. Esses dois BR aqui, eles vão fora do nosso for each, senão vai ficar uma coisa sem entendimento aqui. Olha só, ele listou para a gente todas as tabelas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um repair nessas tabelas, ou um optimize table. Por quê? Isso vai fazer com que as opções aqui do meu banco de dados, a sobrecarga, que é o espaço que está vazio dentro daquela tabela, seja compactado. Nesse caso aqui eu não tenho nada, mas se você pegar um banco de dados, por exemplo, deixa eu ver aqui. Um banco de dados como, deixa eu achar um que tem alguma coisa aqui. Todos eles estão otimizados, eita coisa. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Nenhum banco de dados com otimização por fazer. Nenhum deles aqui. Vamos ver se o information aqui tem alguma coisa. Também não. Bom, não tenho nenhum banco de dados aqui para mostrar para vocês. Mas ele vai fazer a otimização desses dados. Para a gente ter um exemplo aqui, ó,
Deixa eu pegar aqui uma tabela. Pode ser aqui a de comentários. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar tudo aqui. Vamos marcar todos, vamos dar um remover aqui nesses comentários. Vamos ver se ficou alguma coisa para a gente aqui. Não, nem chegou a gerar, é muito pouco dados. Deixa eu fazer uma importação de dados aqui só para mostrar para vocês. Bom, eu consegui aqui importar alguns dados para poder fazer um exemplo prático para vocês. Eu importei aqui o WP Comments, excluí alguns registros. Olha só, a minha tabela ela tinha 2.1 MB e agora ela está com uma sobrecarga de 748.4K, ou seja, ela continua, mesmo eu tendo limpado 748K de dados, ela continua tendo 2,1 MB, que era o tamanho de antes. Então agora a gente vai ver a nossa função em execução. Atualmente, a nossa função está só listando as tabelas, lembrando que a gente não fez nada aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos descomentar aqui essa opção, vamos descomentar aqui a nossa carry, vamos apagar o nosso echo, esse echo aqui em cima vamos apagar também, salvamos a nossa função, vamos lá no nosso painel de controle, atualizamos ele, ok, vamos vir aqui no nosso banco de dados, vou atualizar o carregamento dele e olha só, de 2.1 MB ela desceu para 1 MB, ou seja, liberou todo aquele espaço que estava vazio ali dentro, todo aquele espaço vago, toda aquela informação inútil que tinha ali foi otimizada e foi compactada. Lembra que o banco de dados tinha 3.7 MB? Olha só, 2.5 ele executou a função de excluir o lixo e executou também a função de otimização. Então de 3.7 baixou para 2.5 MB o nosso banco de dados. Então essa que é a função dessa função, é otimizar o nosso banco de dados uma vez por dia para não cansar as tabelas, porque mais que uma vez por dia não é indicado você fazer uma reparação de tabelas, né? Então isso aqui vai estar fazendo uma vez por dia. Inclusive se você quiser colocar este daqui só no admin, então aqui admin underline init, ou seja, só quando a tela de administração for iniciada, você pode colocar também que a reparação da tabela ela não tem tanta urgência quanto a exclusão do lixo, mas deve ser feita também. Encerramos assim a nossa aula sobre otimização do banco de dados. Agora você tem aí, com essa aula mais anterior, duas funções super bacanas que limpam o lixo e otimizam o banco de dados do seu blog automaticamente com um limite de execução de uma vez por dia. Isso vai ser muito útil para acelerar o seu blog, para deixar ele mais ágil, mais rápido o carregamento dele. Eu espero que você tenha gostado da nossa dica da aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe seu comentário no nosso blog. E não deixe de compartilhar essa aula numa rede social para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Meu muito obrigado a você e até uma próxima videoaula.